Reinhard Heydrich morreu em junho de 1942, aos 38 anos, após um atentado nas ruas de Praga. Naquele momento ocupava um dos cargos mais temidos do Terceiro Reich. Chefe do Escritório Central de Segurança do Reich, organizador da Conferência de Wannsee e administrador do Protetorado da Boêmia e Morávia. Hitler o chamou de o homem com o coração de ferro. Seus próprios colegas o apelidavam de a besta loira ou o carniceiro de Praga. Mas por trás da biografia oficial, repetida em livros e documentários, existe uma camada de episódios menos conhecidos. Rumores sobre sua origem judaica, arquivos falsificados que desencadearam um expurgo em massa na União Soviética, uma expulsão naval encoberta, uma morte que poderia ter sido evitada com um simples colete à prova de balas e uma mitologia do pós-guerra que ainda gera debate entre historiadores. 18 fragmentos dessa história menos percorrida compõem este percurso. O rumor de sangue judeu que o perseguiu durante toda a sua vida. Durante anos, circulou nos círculos nazistas a suspeita de que Heydrich tinha ascendência judaica por parte de sua avó paterna, Ernestine Lindner, cujo segundo sobrenome de casada, Suss, alimentou a confusão com sobrenomes judaicos comuns na época. A genealogia real estabelece que nenhum antepassado direto de Heydrich era judeu, mas o rumor se instalou com tanta força em Halle, sua cidade natal, que colegas de escola e recrutas navais o incomodavam, chamando-o de Isidor ou o judeu branco. O próprio Heinrich Himmler ordenou em 1932 uma investigação genealógica exaustiva antes de incorporá-lo às SS, precisamente para encerrar a questão, e o resultado oficial o declarou ariano puro. Esse relatório, no entanto, não eliminou o estigma social anterior. Alguns biógrafos sustentam que a obsessão de Heydrich por demonstrar lealdade absoluta à ideologia racial nazista, levando-a a extremos que superaram muitos de seus superiores, foi motivada em parte pelo desejo de apagar qualquer sombra de dúvida sobre sua pureza racial. O paradoxo é evidente. O homem que coordenou a maquinaria burocrática do genocídio carregou durante toda a sua vida adulta um apelido que o vinculava, falsamente, às vítimas dessa mesma maquinaria. Documentos do Serviço de Inteligência Britânico, desclassificados décadas depois, mostram que essa vulnerabilidade pessoal foi estudada como possível ponto de pressão psicológica, embora nunca tenha sido utilizada de forma direta em operações de contra-inteligência. A origem do rumor remonta a um anúncio matrimonial publicado em 1916 por sua avó após ficar viúva, no qual apareceu o sobrenome Suss junto ao de seu segundo esposo. Na Halle do início do século XX, esse sobrenome bastava para despertar suspeitas em um ambiente social onde o antissemitismo cotidiano fazia parte da paisagem cultural, mesmo antes da ascensão do nazismo como movimento político organizado. Companheiros de cadetes navais recordaram décadas depois que Heydrich respondia às zombarias com uma agressividade desproporcional, em algumas ocasiões chegando a confrontos físicos com aqueles que repetiam o apelido. Biógrafos como Mario Dederichs e Robert Gerwart coincidem ao apontar que essa experiência precoce de assédio, somada à humilhação da expulsão naval que será detalhada a seguir, contribuiu para moldar uma necessidade quase compulsiva de validação externa por meio do sucesso profissional e da lealdade ideológica extrema. O relatório genealógico de 1932, encomendado especificamente por Himmler, rastreou 4 gerações de antepassados de Heydrich sem encontrar qualquer vínculo judaico, mas a rapidez com que essa investigação foi exigida antes de aceitá-lo nas SS revela o quanto o rumor ainda pesava, inclusive dentro dos círculos que depois o transformariam em um dos rostos mais reconhecíveis do antissemitismo institucional do Estado nazista. Uma expulsão da Marinha que o regime nazista maquiou por completo. Antes de se tornar uma das figuras mais poderosas do aparato de segurança nazista, Heydrich foi oficial da Kriegsmarine. Em 1931, enfrentou um conselho de honra naval por romper seu compromisso com uma jovem, filha de um industrial influente, para se casar com Lina von Osten, que havia conhecido apenas semanas antes. O Tribunal Naval, presidido pelo almirante Erich Heider, considerou-o culpado de conduta imprópria de um oficial e cavalheiro e o expulsou da Marinha com desonra.
A versão, que depois circulou na propaganda nazista, apresentou sua saída como uma decisão voluntária motivada por cortes orçamentários da República de Weimar, uma narrativa que convinha tanto a Heydrich quanto ao regime, interessado em mostrar seus hierarcas sem manchas em seu histórico. Lina, sua esposa, desempenhou um papel decisivo neste episódio. Foi ela quem o incentivou a procurar trabalho nas SS através de um contato familiar com Himmler, transformando o que parecia o fim de sua carreira militar no início de uma trajetória muito mais letal. Sem essa expulsão, que a história oficial nazista se encarregou de ocultar, Heydrich provavelmente teria continuado como oficial naval de patente intermediária, e a arquitetura do aparato repressivo do Terceiro Reich teria tomado um rumo diferente. O expediente do Conselho de Honra, conservado parcialmente em arquivos navais alemães, detalha que a noiva abandonada, identificada como Erika, pertencia a uma família com vínculos diretos com altos comandos da Marinha, o que explica a severidade da sanção diante de um comportamento que, em outras circunstâncias, teria merecido uma simples advertência. O almirante Raeder, que presidiu pessoalmente o tribunal, deixou registrado por escrito que considerava Heydrich um oficial tecnicamente competente, mas moralmente instável. Uma avaliação que circulou de maneira informal entre a oficialidade naval durante anos. A propaganda nazista posterior, especialmente a elaborada após sua morte para construir o relato do mártir, substituiu por completo esta versão por uma narrativa de corte orçamentário decorrente das restrições impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial. Uma explicação que resultava muito mais conveniente para uma figura que o regime precisava apresentar sem manchas em sua trajetória. Lina von Osten, por sua vez, já militava ativamente em círculos nacional-socialistas antes de conhecer Heydrich, e foi precisamente através de seu pai, simpatizante inicial do partido, que se estabeleceu o contato com um oficial das SS, que recomendou Heydrich para uma entrevista direta com Himmler em 1931. Essa entrevista, que segundo testemunhos posteriores durou apenas alguns minutos, bastou para que Himmler lhe oferecesse imediatamente a tarefa de organizar do zero um serviço de inteligência interno para o partido nazista, germe do que depois seria o temido Sicherheitsdienst, o violinista que tocava Beethoven antes de assinar ordens de extermínio. Heydrich herdou de seu pai, Bruno Heydrich, fundador de um conservatório de música em Halle, um talento notável para o violino. Testemunhas de seu círculo familiar descreveram serões nos quais interpretava peças de Beethoven e Mozart com uma sensibilidade que contrastava radicalmente com seu comportamento profissional. Lina, sua esposa, relatou em memórias posteriores que seu marido tocava composições de câmara até tarde da noite, em algumas ocasiões como forma de descompressão após jornadas dedicadas ao planejamento de operações repressivas. Alguns historiadores especializados em psicologia de perpetradores apontam esse contraste como um caso de compartimentalização extrema, a capacidade de separar de maneira hermética a sensibilidade estética da crueldade sistemática. O próprio Heydrich chegou a organizar concertos de câmara em Praga durante sua gestão como protetor da Boêmia e Morávia, convidando oficiais das SS e funcionários do protetorado para sessões musicais no Castelo de Praga, o mesmo edifício de onde ordenava deportações em massa para os campos de extermínio do leste. Essa dualidade não foi um segredo bem guardado entre seus contemporâneos, mas a historiografia popular tende a omiti-la em favor de uma imagem monolítica de frieza burocrática, quando a evidência documental sugere uma personalidade bastante mais complexa e, para muitos especialistas, mais inquietante precisamente por essa coexistência de refinamento artístico e planejamento genocida. Bruno Heydrich, seu pai, havia fundado o Conservatório de Música de Halle e compôs várias óperas de pouca repercussão comercial, entre elas uma intitulada Amen, que tentou sem sucesso posicionar dentro do circuito wagneriano. Essa herança musical marcou profundamente a infância de Reinhard, que recebeu formação formal em violino desde os 5 anos e chegou a considerar, segundo relatos familiares reunidos por biógrafos como Callum MacDonald, uma carreira como músico profissional antes de se inclinar pela vida militar. Durante sua etapa à frente do Serviço de Segurança, formou um quarteto de cordas informal junto com outros 3 oficiais amadores, com o qual ensaiava semanalmente quando sua agenda permitia,
inclusive durante os períodos de maior intensidade operacional no planejamento da deportação de judeus europeus. Um ajudante de campo relatou depois da guerra que Heydrich exigia silêncio absoluto durante suas sessões de prática noturna e se mostrava visivelmente irritado se alguma interrupção administrativa quebrasse a concentração necessária para executar corretamente uma peça. Essa capacidade de isolar emocionalmente a atividade artística do restante de sua vida profissional levou alguns psiquiatras forenses, em análises retrospectivas publicadas décadas mais tarde, a classificar seu perfil dentro de um espectro de personalidade caracterizado por uma notável dissociação funcional entre a sensibilidade estética e a ausência de empatia para com as vítimas de suas decisões administrativas. O esgrimista que treinava como se a espada fosse uma extensão de seu corpo. Além do violino, Heydrich cultivou a esgrima com uma dedicação que beirava a obsessão. Praticou tanto sabre quanto florete desde a adolescência, e continuou treinando de forma regular durante seus anos nas SS, chegando a competir em torneios de nível nacional. Colegas da época descreveram seu estilo como agressivo e calculista, marcado por uma agilidade física que surpreendia aqueles que o conheciam apenas por seu perfil administrativo. Essa destreza atlética combinava-se com uma prática intensiva de natação e esqui, disciplinas nas quais também se destacou. O interesse pelo combate corpo a corpo transcendeu o âmbito esportivo. Heydrich promoveu dentro das SS um culto à superioridade física como complemento da superioridade racial pregada pela ideologia nazista e exigiu dos oficiais sob seu comando padrões de condição física que muitos consideravam excessivos. Uma anedota documentada por vários biógrafos aponta que durante uma sessão de treinamento em 1938, feriu acidentalmente um companheiro de práticas com tamanha gravidade que o incidente ficou registrado nos arquivos médicos da unidade. A combinação de precisão técnica e agressividade que demonstrava com a espada foi transferida, segundo interpretações posteriores, para sua maneira de executar políticas repressivas, metódica, rápida e desprovida de hesitação. Heydrich chegou a representar clubes esportivos de Halle e posteriormente de Kiel em competições regionais de esgrima, disciplina na qual sua altura e envergadura, características físicas que seus contemporâneos descreviam como imponentes, lhe conferiam vantagem considerável diante de adversários de menor estatura. Companheiros da Marinha recordaram que praticava assaltos de esgrima até mesmo no convés durante travessias longas, utilizando equipamento improvisado quando não dispunha do material regulamentar. Já nas SSS, promoveu a criação de academias de esgrima e educação física para oficiais jovens, convencido de que a disciplina corporal reforçava o caráter necessário para executar ordens sem hesitação. Uma filosofia que compartilhava abertamente com Himmler, que valorizava de maneira semelhante o desenvolvimento físico como componente ideológico do ideal racial nazista. Sua paixão pelo esqui o levou a competir em provas de descida nos Alpes bávaros durante vários invernos, e sua destreza na natação, aperfeiçoada durante os anos de formação naval, manteve-se como prática regular inclusive durante os anos de maior carga administrativa à frente do Escritório Central de Segurança do Reich. Essa obsessão pelo rendimento físico extremo, documentada em múltiplas fontes de seu círculo próximo, contribuiu para construir entre seus subordinados uma imagem de invulnerabilidade que, paradoxalmente, reforçou a confiança excessiva que acabaria expondo-o sem proteção adequada no dia do atentado que lhe custaria a vida. Os expedientes falsos que ele próprio fabricou para destruir o Exército Vermelho. Um dos episódios menos divulgados da carreira de Heydrich ocorreu em 1936 e 1937, quando o Serviço de Segurança das SS, sob sua direção, participou da fabricação de documentos que vinculavam o marechal soviético Mikhail Tukhachevsky a uma suposta conspiração para derrubar Stalin em conluio com oficiais alemães. A operação, conhecida em parte da literatura histórica como o caso Tukhachevsky, envolveu cartas e comunicações falsificadas que acabaram por meio de canais de inteligência tchecoslovacos e franceses nas mãos do próprio Stalin. O resultado foi devastador para o Exército Vermelho. Tukhachevsky e um número considerável de altos comandantes militares soviéticos foram executados em 1937 após julgamentos sumários,
no âmbito do grande expurgo stalinista. Historiadores como Robert Conquest e, posteriormente, pesquisadores com acesso a arquivos soviéticos desclassificados, debateram o alcance exato da influência alemã nesse episódio, já que Stalin nutria suspeitas próprias em relação ao seu alto comando, independentemente de qualquer manipulação externa. A participação ativa do aparato de Heydrich na fabricação de provas constitui, em qualquer caso, um dado verificado por múltiplas fontes documentais. O resultado prático foi que Heydrich, sem mover um único soldado alemão, contribuiu para enfraquecer significativamente a cúpula militar da União Soviética apenas 4 anos antes da invasão alemã de 1941, um benefício estratégico que raramente é atribuído à sua figura nos relatos convencionais sobre a Frente Oriental. A operação de falsificação envolveu um agente de inteligência russo branco, Nikolai Skoblin, que serviu como intermediário para introduzir o material fabricado em canais que finalmente alcançaram os serviços de inteligência soviéticos e tchecoslovacos, gerando a ilusão de que a informação provinha de fontes independentes e confiáveis alheias ao aparato nazista. Heydrich supervisionou pessoalmente a elaboração de cartas que simulavam correspondência entre Tukhachevsky e oficiais do Estado-Maior alemão, empregando papel, tinta e formatos diplomáticos cuidadosamente replicados para resistir a uma eventual análise forense da época. O historiador Gerwart documenta que Heydrich chegou a vangloriar-se em privado diante de colaboradores próximos do sucesso da operação, considerando-a uma de suas contribuições mais valiosas para a segurança estratégica da Alemanha, em um momento em que a cooperação militar soviético-alemã dos anos 20 ainda gerava preocupação entre os serviços de inteligência nazistas sobre o verdadeiro potencial do Exército Vermelho. O expurgo resultante não se limitou a Tukhachevsky, arrastou 3 dos 5 marechais soviéticos, 13 dos 15 comandantes de exército e uma proporção significativa do corpo de oficiais superiores. Um esvaziamento de experiência militar que distintos historiadores militares, entre eles David Glantz, consideram um fator relevante, embora não exclusivo, nas dificuldades iniciais enfrentadas pelo Exército Vermelho durante os primeiros meses da invasão alemã de 1941. O próprio Stalin, segundo relatos de seu círculo reunidos por historiadores soviéticos durante o período de abertura dos arquivos posterior à dissolução da União Soviética, manteve durante anos certa convicção de que a conspiração havia sido real, uma crença que alguns analistas atribuem ao efeito persistente da operação de inteligência concebida por Heydrich, capaz de semear dúvidas que sobreviveram inclusive à revisão documental posterior. A falsificação das cartas exigiu um nível de sofisticação técnica notável para a época, incluindo o uso de papel de origem russa, obtido por meio de canais de contrabando, e a imitação de assinaturas verificadas mediante amostras caligráficas previamente reunidas por agentes de inteligência alemães infiltrados em círculos diplomáticos soviéticos. Este episódio, frequentemente reduzido a uma nota de rodapé em biografias gerais de Heydrich centradas em seu papel durante o Holocausto, representa, na realidade, uma das operações de inteligência mais consequentes de toda a década de 1930, com efeitos que se prolongaram muito além do período imediato do expurgo, condicionando a qualidade do comando militar soviético durante os anos decisivos do conflito contra a Alemanha. O homem que Hitler chamou de o mais perigoso do Reich. Adolf Hitler descreveu Heydrich em privado como o homem com o coração de ferro e, segundo testemunhos recolhidos por seu círculo próximo, chegou a se referir a ele como uma das figuras mais perigosas dentro da hierarquia nazista, não por sua ambição política manifesta, mas pela quantidade de informações comprometedoras que acumulava sobre praticamente todos os altos comandos do regime. Como chefe do Serviço de Segurança, Heydrich mantinha dossiês detalhados sobre a vida privada, as finanças e os possíveis desvios ideológicos de figuras como Hermann Göring, Joseph Goebbels e outros dirigentes de primeiro nível. Esse acúmulo de material sensível gerava um equilíbrio de poder peculiar. Nenhum hierarca nazista se sentia completamente seguro diante de Heydrich, incluindo Himmler, seu superior direto, que em certas ocasiões expressou receio diante da crescente influência de seu subordinado. Goebbels chegou a anotar em seu diário pessoal certa inquietação sobre o grau de controle que Heydrich
exercia sobre os arquivos de inteligência interna do partido. Essa dinâmica de vigilância mútua dentro do próprio círculo nazista raramente aparece nos relatos centrados exclusivamente em seus crimes contra populações civis, mas é fundamental para entender por que alguns historiadores consideram que Heydrich, caso tivesse sobrevivido à guerra, tinha projeções de poder que poderiam ter rivalizado com as de Himmler, ou até mesmo, em um cenário hipotético de maior duração do regime, com as do próprio círculo íntimo de Hitler. O próprio nome com o qual Hitler o distinguiu, o homem com o coração de ferro, surgiu no contexto de um discurso pronunciado após a morte de Heydrich, mas historiadores que revisaram correspondência e notas de reuniões anteriores apontam que a expressão refletia uma avaliação que Hitler já fazia em privado havia anos, vinculada especificamente à capacidade de Heydrich de tomar decisões drásticas sem aparente hesitação emocional. Albert Speer, em suas memórias do pós-guerra, descreveu o ambiente de tensão que se gerava em reuniões nas quais coincidiam Heydrich e outros hierarcas, apontando uma qualidade quase felina em sua maneira de observar e identificar as fraquezas alheias. Himmler, consciente dessa dinâmica, tentou em mais de uma ocasião limitar o acesso direto de Heydrich a determinadas informações sensíveis, sem muito sucesso, já que a própria estrutura do serviço de segurança que Heydrich havia construído garantia fluxos de informação que escapavam ao controle efetivo de qualquer superior hierárquico. Essa combinação de competência técnica excepcional e opacidade sobre suas verdadeiras intenções levou historiadores como Eduard Kalik a propor, em estudos publicados durante a segunda metade do século XX, que Heydrich representava o modelo mais depurado de tecnocrata do terror produzido pelo regime nazista, uma figura capaz de operar com eficiência administrativa absoluta independentemente do custo humano de suas decisões. O arquiteto silencioso dos Einsatzgruppen. Muito antes da Conferência de Wannsee, Heydrich projetou a estrutura operacional dos Einsatzgruppen, os esquadrões móveis de extermínio que seguiram o exército alemão durante a invasão da Polônia em 1939 e com maior intensidade durante a invasão da União Soviética em 1941. Essas unidades foram responsáveis pelo assassinato sistemático de mais de 1 milhão de pessoas, em sua maioria judeus, mediante fuzilamentos em massa em valas comuns, antes que existisse a infraestrutura dos campos de extermínio. O planejamento logístico, o recrutamento de pessoal proveniente da polícia, das SS e do Serviço de Segurança e a coordenação com o alto comando militar corresponderam diretamente ao escritório de Heydrich. Documentos do julgamento de Nuremberg revelam instruções explícitas redigidas ou autorizadas por ele, que estabeleciam protocolos detalhados sobre como proceder com a população civil nos territórios ocupados do leste. Diferentemente da Conferência de Wannsee, que concentra a atenção pública por seu caráter de reunião formal e sua ata documentada, o trabalho prévio de planejamento operacional dos Einsatzgruppen recebe muito menos cobertura na cultura popular, apesar de representar uma fase anterior e, em termos de vítimas diretas pelas mãos de seus subordinados, comparável em magnitude àquela que posteriormente seria gerida pelos campos de extermínio. As diretrizes que Heydrich emitiu antes da invasão da Polônia, conhecidas como as Instruções de Pratt, pelo local de treinamento dos oficiais designados, estabeleciam categorias específicas de população a eliminar, incluindo membros da intelectualidade polonesa, clero católico, líderes comunitários judeus e qualquer pessoa identificada como potencial foco de resistência organizada. Essa classificação prévia de alvos, elaborada com meses de antecedência à invasão, demonstra um nível de planejamento sistemático que contradiz a ideia, ainda presente em relatos simplificados, de que o genocídio nazista foi sendo improvisado exclusivamente no decorrer dos acontecimentos bélicos. Durante a invasão da União Soviética, Heydrich ampliou consideravelmente o mandato dos Einsatzgruppen, autorizando a inclusão sistemática de mulheres e crianças judias entre as vítimas a partir do verão de 1941, uma escalada documentada em relatórios internos que ele próprio recebia periodicamente e resumia para Himmler.
Historiadores como Christopher Browning apontaram que essa progressão de fuzilamentos inicialmente dirigidos a homens em idade de combater até o extermínio indiscriminado de comunidades inteiras reflete decisões tomadas de maneira consciente e escalonada pela cúpula liderada por Heydrich, e não um processo meramente caótico derivado da pressão da frente de batalha. Cada Einsatzgruppe enviava ao escritório de Heydrich relatórios periódicos conhecidos como Relatórios de Eventos da URSS, documentos que detalhavam com precisão numérica o total de execuções realizadas em cada localidade, classificadas por categoria de vítima. Heydrich revisava pessoalmente resumos desses relatórios e os compilava para distribuição entre outros altos comandos, uma prática que demonstra o grau de supervisão direta que exercia sobre operações que, aparentemente, se desenvolviam a centenas de quilômetros de sua mesa em Berlim. Historiadores que trabalharam com cópias sobreviventes desses relatórios, conservadas parcialmente em arquivos militares estadunidenses capturados ao final da guerra, calcularam que somente durante os primeiros 6 meses da invasão da União Soviética, os números reportados ao escritório de Heydrich superaram as 500.000 vítimas, um volume de mortes que antecedeu em mais de um ano a plena operacionalidade dos campos de extermínio que posteriormente concentrariam a atenção histórica predominante sobre o genocídio nazista. A reunião de Wannsee durou menos de 90 minutos. A Conferência de Wannsee, convocada e presidida por Heydrich em 20 de janeiro de 1942 em uma vila às margens do lago Wannsee, nos arredores de Berlim, costuma ser descrita na cultura popular como o momento em que se decidiu o extermínio sistemático dos judeus europeus. A evidência documental mostra, no entanto, que a decisão política fundamental já estava em andamento havia meses e que a reunião teve como propósito principal coordenar a logística administrativa entre os diferentes ministérios e agências envolvidos no que o regime denominava eufemisticamente a solução final da questão judaica. Segundo a única ata sobrevivente, redigida por Adolf Eichmann sob supervisão de Heydrich, a reunião convocou 15 altos funcionários e se estendeu por aproximadamente 90 minutos, seguidos de um brinde com conhaque. Nesse breve intervalo foram discutidos números da população judaica em diferentes países europeus, calculados em mais de 11 milhões de pessoas, e foram estabelecidos mecanismos de cooperação interministerial para a deportação em massa para o leste. A brevidade do encontro contrasta de maneira notável com a magnitude histórica que lhe é atribuída e revela até que ponto a maquinaria burocrática nazista havia normalizado o planejamento do genocídio como mais um trâmite administrativo, gerido com a mesma frieza que qualquer outra reunião de coordenação governamental. A ata de Wannsee, conhecida tecnicamente como Protocolo de Wannsee, sobreviveu por puro acaso. Uma das poucas cópias distribuídas originalmente, destinada ao Ministério das Relações Exteriores, escapou da destruição sistemática de documentos comprometedores que as autoridades nazistas empreenderam nos últimos meses da guerra, e foi descoberta por investigadores aliados em 1947 entre os arquivos do Ministério. O documento utiliza uma linguagem administrativa deliberadamente eufemística, referindo-se às deportações como evacuações para o leste e ao assassinato em massa mediante termos como tratamento adequado, uma codificação linguística que Heydrich e Eichmann empregaram de maneira consistente para distanciar formalmente a documentação oficial da realidade criminosa que descrevia. Entre os participantes figuravam representantes de ministérios tão diversos como Justiça, Interior e Relações Exteriores, além de funcionários das regiões ocupadas da Polônia, o que confirma que a coordenação buscava envolver a totalidade do aparato estatal alemão na execução logística das deportações, distribuindo responsabilidades administrativas entre múltiplas agências para diluir a concentração de culpa em uma única instituição. Estudos posteriores, entre eles os do historiador Mark Roseman, destacaram que a verdadeira função da reunião foi afirmar a autoridade centralizadora de Heydrich sobre o processo, assegurando que nenhum ministério pudesse obstaculizar posteriormente, por razões burocráticas ou jurisdicionais, a implementação das deportações em massa já decididas, de onde surgiu o apelido de o Carniceiro de Praga. Após sua nomeação como protetor do Reich na Boêmia e Morávia em setembro de 1941,
Heydrich implementou uma estratégia dupla conhecida pelos historiadores como política de cenoura e porrete. Por um lado, ordenou execuções sumárias e a declaração da lei marcial, que nos primeiros dias de sua gestão resultaram em centenas de fuzilamentos de figuras da resistência tcheca e de cidadãos apontados como desafetos ao regime. Por outro lado, introduziu melhorias concretas nas condições de trabalho dos trabalhadores industriais tchecos, incluindo aumentos nas rações de alimentos, melhorias nos seguros sociais e a organização de programas recreativos subsidiados pelo Estado, com o objetivo de manter estável a produção industrial tcheca, essencial para o esforço de guerra alemão. Essa combinação de terror seletivo e concessões materiais calculadas mostrou-se extremamente eficaz. A resistência tcheca organizada enfraqueceu consideravelmente durante os meses de seu mandato, e a produção de armamentos nas fábricas Škoda, vital para a máquina de guerra alemã, manteve-se em níveis elevados. O apelido de Carniceiro de Praga descreve apenas a metade repressiva dessa estratégia. A outra metade, menos mencionada nos relatos populares, demonstra um nível de sofisticação no manejo de populações ocupadas que diferentes analistas militares estudaram depois da guerra como modelo de controle autoritário eficiente. Entre as medidas concretas da fase de concessões, figurou a criação de refeitórios industriais subsidiados que garantiam uma refeição quente diária aos operários das fábricas de armamentos, além da organização de excursões recreativas e eventos culturais gratuitos dirigidos especificamente à população trabalhadora tcheca. Em uma tentativa explícita de replicar dentro do protetorado o modelo de organização social força através da alegria que o regime nazista aplicava em território alemão. Simultaneamente, Heydrich reorganizou por completo o sistema policial e de inteligência do protetorado, desmantelando redes de resistência mediante infiltração sistemática e executando mais de 4.000 pessoas apontadas como opositoras durante os primeiros meses de sua gestão, segundo números recolhidos em arquivos do pós-guerra da administração tchecoslovaca. Essa combinação mostrou-se tão eficaz que historiadores como Chad Bryant apontaram que, em termos de estabilidade administrativa e produtividade industrial, a gestão de Heydrich na Boêmia e Morávia representou um dos modelos de ocupação mais bem-sucedidos, da perspectiva estritamente alemã, de toda a Europa ocupada, uma eficiência que contribui para explicar por que o governo tchecoslovaco no exílio considerou prioritário eliminá-lo, mesmo correndo o risco de severas represálias contra a população civil. Heydrich também reformou o sistema judicial do protetorado, estabelecendo tribunais especiais de exceção com poder para proferir sentenças de morte mediante procedimentos sumaríssimos, sem possibilidade de apelação, aplicáveis a qualquer ato considerado sabotagem, propaganda hostil ou desobediência às autoridades de ocupação. Essa reforma judicial operou em paralelo à criação de um sistema de informantes pagos, organizados em redes de bairro que cobriram tanto zonas urbanas quanto rurais do protetorado, gerando um clima de desconfiança mútua entre a população tcheca que dificultou consideravelmente a reconstrução de estruturas de resistência coordenadas durante os meses posteriores à sua chegada. Funcionários tchecos que colaboraram com a administração alemã durante esse período, entrevistados décadas depois por pesquisadores acadêmicos, descreveram a gestão de Heydrich como excepcionalmente meticulosa em comparação com administradores de ocupação de outros territórios europeus, uma meticulosidade que se refletia tanto no planejamento repressivo quanto no desenho dos incentivos materiais destinados a manter a produtividade industrial sob controle. O plano para sequestrar o presidente tchecoslovaco no exílio. Entre os projetos menos conhecidos atribuídos a Heydrich, figura um plano de inteligência concebido para desacreditar, e em versões mais extremas documentadas em correspondência das SS, sequestrar Edvard Benes, presidente tchecoslovaco exilado em Londres e figura central da resistência tcheca no exterior. O objetivo era enfraquecer a legitimidade do governo no exílio e, simultaneamente, semear desconfiança entre os aliados ocidentais sobre a confiabilidade da inteligência tchecoslovaca, infiltrada, segundo Heydrich, por agentes duplos favoráveis à Alemanha. Parte dessa operação incluiu a difusão de informações, em parte fabricadas e em parte reais, sobre supostos vazamentos dentro do círculo de Benes,
gerando episódios de paranoia e expurgos internos entre os serviços de inteligência tchecoslovacos em Londres. Alguns historiadores sustentam que essa campanha de desinformação teve um efeito colateral inesperado e crucial. Contribuiu para que os serviços de inteligência britânicos e o próprio governo tchecoslovaco no exílio acelerassem o planejamento de uma operação de alto impacto contra o próprio Heydrich, precisamente para demonstrar que a resistência tcheca continuava sendo uma força capaz de atingir o coração do aparato de ocupação. Se essa interpretação estiver correta, a campanha de desinformação que Heydrich concebeu contra Beneš teria contribuído de forma indireta para precipitar o atentado que acabaria com sua própria vida meses depois. A operação de desinformação contra Beneš apoiou-se em parte em agentes duplos que o próprio Heydrich havia cultivado dentro da rede de inteligência tchecoslovaca desde antes da anexação do protetorado, aproveitando contatos estabelecidos durante os anos em que a Tchecoslováquia ainda mantinha relações diplomáticas formais com a Alemanha. Documentos da inteligência britânica desclassificados nas últimas décadas revelam que o Serviço Secreto de Inteligência Britânico chegou a suspeitar, durante um breve período em 1941, que parte das informações recebidas sobre a situação interna do protetorado podia provir de fontes comprometidas pelo próprio aparato de Heydrich, o que gerou tensões internas consideráveis entre os serviços de inteligência aliados e o governo tchecoslovaco no exílio. Alguns historiadores, entre eles Callum MacDonald, sustentam que essas tensões de confiança, somadas à necessidade política de Beneš de demonstrar que a resistência tcheca continuava sendo uma força relevante e capaz de agir, fizeram parte do cálculo estratégico que levou à aprovação de uma operação de alto perfil contra a máxima autoridade de ocupação, em uma tentativa de restaurar tanto a moral interna da resistência quanto a credibilidade do governo no exílio perante seus aliados ocidentais. Controlou a Interpol de seu gabinete em Berlim. Um dado que surpreende até mesmo especialistas não familiarizados com os meandros administrativos do regime nazista é que Heydrich ocupou, entre 1940 e sua morte em 1942, a presidência da Comissão Internacional de Polícia Criminal, organismo predecessor direto da atual Interpol. Após a ocupação alemã de vários países europeus, a sede da organização, originalmente situada em Viena, ficou sob controle efetivo das autoridades nazistas e Heydrich assumiu formalmente sua direção, integrando seus arquivos e sua rede de cooperação policial internacional à estrutura do Serviço de Segurança das SS. Isso significou que, durante quase 2 anos, uma organização concebida para facilitar a cooperação policial contra o crime comum em todo o mundo esteve, na prática, subordinada ao planejamento da perseguição racial e política do regime nazista. Os arquivos da organização, incluindo bancos de dados sobre criminosos internacionais, foram utilizados para rastrear opositores políticos e, em alguns casos documentados, para localizar pessoas de origem judaica que haviam fugido para diferentes países europeus. A Interpol moderna reconheceu oficialmente esse episódio em sua própria história institucional várias décadas depois, qualificando-o como um dos períodos mais sombrios da organização, um dado que raramente é mencionado nas narrativas centradas exclusivamente no perfil de Heydrich dentro da hierarquia das SS. A sede vienense da organização, ocupada pelas SS pouco depois da anexação da Áustria em 1938, conservava arquivos detalhados sobre cooperação policial internacional acumulados desde a fundação da instituição em 1923, material que Heydrich considerou de enorme valor estratégico para complementar os bancos de dados que o Serviço de Segurança das SS já administrava sobre opositores políticos criminosos e, de maneira crescente, população judaica sob monitoramento. Sob sua presidência formal, a organização manteve aparentemente certa normalidade institucional, incluindo correspondência com polícias de países ainda neutros ou não ocupados, o que gerou episódios de considerável desconforto diplomático quando algumas dessas polícias nacionais descobriram, já com a guerra avançada, que estavam trocando informações com uma estrutura subordinada diretamente ao aparato repressivo nazista. A própria Interpol, em documentos institucionais publicados em seu site oficial durante o século XXI, reconheceu esse período como uma apropriação ilegítima de sua estrutura e de seus arquivos,
e detalhou como grande parte do banco de dados acumulado durante os anos de controle nazista teve de ser depurada após a guerra para eliminar vieses derivados da perseguição racial e política que havia orientado seu uso durante o período sob controle de Heydrich e após sua morte de seu sucessor no cargo, Ernst Kaltenbrunner. O controle nazista sobre a organização manteve-se de maneira praticamente invisível para o público internacional durante boa parte da guerra, já que as comunicações oficiais com países neutros conservavam um formato administrativo convencional que não deixava transparecer a mudança substancial de propósito que a instituição havia experimentado. Alguns arquivos policiais de países como Suécia e Suíça, revisados por pesquisadores em décadas recentes, mostram que certas autoridades policiais locais mantiveram correspondência rotineira com a sede vienense, sem estarem plenamente conscientes de que estavam interagindo, na prática, com uma extensão operacional do aparato de Heydrich. Após o fim da guerra, a reconstrução da organização como Interpol moderna implicou um processo deliberado de distanciamento institucional desse período, incluindo a transferência da sede para a França e a revisão completa dos protocolos de governança, para evitar que um controle centralizado semelhante pudesse se repetir no futuro, uma lição institucional que a própria organização cita ocasionalmente em documentos internos sobre sua história fundacional. O expediente pessoal que Hitler ordenou destruir após sua morte. Após a morte de Heydrich, Hitler ordenou que fosse realizada uma revisão exaustiva de seus arquivos pessoais e administrativos, com instruções específicas sobre a destruição de certos documentos considerados sensíveis demais para serem preservados até mesmo dentro do círculo fechado do regime. Historiadores que estudaram os registros parciais sobreviventes sugerem que entre o material destruído se encontravam não apenas os dossiês comprometedores que Heydrich mantinha sobre outros hierarcas nazistas mencionados anteriormente, mas também documentação relacionada a negociações encobertas e contatos de inteligência que seu escritório havia mantido com governos e organizações fora do eixo de poder nazista tradicional, incluindo possíveis canais de comunicação indireta com setores do aparato soviético durante o período do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, vigente até 1941. A natureza exata desses contatos permanece envolta em incerteza documental, já que a destruição ordenada por Hitler eliminou grande parte da evidência primária. Essa lacuna documental alimentou, entre historiadores especializados em inteligência da Segunda Guerra Mundial, diversas hipóteses sobre o verdadeiro alcance das operações encobertas que Heydrich coordenava, além de seu papel publicamente conhecido, transformando este episódio em um dos pontos cegos mais comentados, embora menos resolvidos, de sua biografia. A urgência com que Hitler agiu após a morte de Heydrich chama a atenção mesmo considerando o contexto geral de sigilo que caracterizava o regime. Testemunhas próximas à chancelaria relataram que, assim que a morte foi confirmada, foi ordenada a transferência imediata de caixas de documentos do escritório de Heydrich em Berlim para um destino que nunca ficou registrado nos arquivos administrativos disponíveis após a guerra. Pesquisadores que tentaram reconstruir o conteúdo desses arquivos a partir de referências indiretas na correspondência de outros hierarcas apontam que parte do material poderia estar relacionada a negociações financeiras encobertas, que o Serviço de Segurança mantinha com bancos suíços para canalizar bens confiscados de vítimas da perseguição racial. Um assunto que, se viesse à tona de maneira prematura, teria gerado fricções diplomáticas significativas com países neutros cuja cooperação bancária era essencial para a economia de guerra alemã. Outros historiadores apontam para uma hipótese diferente, vinculada a contatos exploratórios de paz que certos setores do aparato de inteligência alemão teriam mantido de maneira não formalmente autorizada com representantes aliados por meio de intermediários em países neutros como a Suíça ou a Suécia. Contatos que Heydrich, dada sua posição de controle sobre toda a comunicação de inteligência sensível, necessariamente teria conhecido ou supervisionado em algum grau. Nenhuma dessas hipóteses conta com confirmação documental definitiva, precisamente devido à destruição ordenada após sua morte, o que mantém este capítulo como um dos mais debatidos entre especialistas em inteligência do período. O Mercedes conversível sem blindagem que selou seu destino.
Em 27 de maio de 1942, Heydrich deslocava-se de sua residência nos arredores de Praga em direção ao Castelo de Praga em um Mercedes-Benz 320 Convertible, um veículo escolhido por seu caráter representativo, mas desprovido de qualquer tipo de blindagem, uma decisão que refletia a confiança excessiva que Heydrich depositava no controle que considerava ter estabelecido sobre o território tcheco. O automóvel também não contava com escolta armada significativa, além do motorista, em um trajeto que realizava de maneira rotineira e previsível um padrão de movimento que facilitou enormemente o planejamento do atentado por parte dos agentes paraquedistas tchecoslovacos treinados na Grã-Bretanha. Durante o ataque, executado por Josef Gabčík e Jan Kubis em uma curva fechada do bairro de Liben, a arma automática de Gabčík emperrou no momento crítico, uma falha mecânica que poderia ter salvado a vida de Heydrich, se não fosse porque Kubis lançou imediatamente uma granada antitanque modificada que detonou perto do veículo. Fragmentos de estilhaços, juntamente com o material do estofamento do assento e da estrutura do automóvel, penetraram no corpo de Heydrich, causando ferimentos que, em um primeiro momento, não pareceram mortais. A escolha de um veículo conversível sem blindagem, motivada por razões protocolares e de imagem pública, acabou sendo um fator determinante no desfecho da operação. Um detalhe técnico que diferentes analistas militares apontam como uma falha evitável de segurança pessoal para alguém de sua patente e nível de exposição a represálias. Karl Hermann Frank, seu segundo no comando no protetorado, havia advertido em repetidas ocasiões sobre a conveniência de utilizar veículos blindados e reforçar a escolta, dado o crescente número de relatórios de inteligência que apontavam possível atividade de paraquedistas treinados na Grã-Bretanha, operando em território tcheco desde o final de 1941. Heydrich desconsiderou essas recomendações de maneira reiterada, convencido de que sua política de controle mediante terror seletivo e concessões calculadas havia neutralizado de maneira efetiva qualquer capacidade operacional significativa da resistência tcheca, uma avaliação que as evidências posteriores demonstraram estar equivocada. O próprio percurso diário entre sua residência, conhecida como Panenské Brezany, e o Castelo de Praga, seguia um trajeto fixo documentado pela rede de resistência durante as semanas anteriores ao atentado, incluindo horários aproximados de saída que variavam muito pouco de um dia para outro. Gabčík e Kubis escolheram especificamente a curva de Liben porque obrigava o veículo a reduzir drasticamente a velocidade, maximizando a janela de oportunidade para um ataque com armas de curto alcance, um detalhe de planejamento tático que demonstra o nível de reconhecimento prévio realizado pelos agentes antes de executar a operação. O armamento utilizado pelos agentes havia sido fornecido pelo Executivo de Operações Especiais britânico, incluindo uma submetralhadora Sten de fabricação britânica, conhecida por sua confiabilidade mecânica inconsistente, um defeito de projeto documentado em outros contextos do conflito que, nesta ocasião, esteve a ponto de frustrar completamente a operação. A granada anti-tanque empregada por Kubis, originalmente projetada para perfurar blindagem veicular, mostrou-se na prática mais letal contra Heydrich do que teria sido um disparo convencional, já que a fragmentação gerada pela explosão introduziu em seu organismo material contaminado proveniente tanto do veículo quanto possivelmente do próprio uniforme de Heydrich, complicando consideravelmente o tratamento médico posterior. Após o ataque inicial, ambos os agentes conseguiram escapar de bicicleta, em meio à confusão gerada pela explosão. Uma fuga que, apesar da gravidade da situação, desenvolveu-se com a calma metódica própria do treinamento recebido na Grã-Bretanha, evitando assim uma perseguição imediata que poderia ter comprometido a operação completa em seus primeiros minutos. Morreu por uma infecção, não pela explosão direta. Ao contrário da percepção popular de que Heydrich morreu instantaneamente ou em consequência direta da explosão, a evidência médica documentada estabelece que ele sobreviveu vários dias após o atentado. Transferido para o Hospital Bulovka de Praga, os médicos extraíram fragmentos de estilhaços e reconstruíram parte do tecido danificado no abdômen e no diafragma, e durante os primeiros dias, seu estado apresentou sinais de melhora relativa. No entanto, desenvolveu uma infecção generalizada, identificada como septicemia,
que os historiadores médicos atribuem em parte a fragmentos do estofamento do automóvel, possivelmente composto de crina de cavalo ou algodão tratado, que ficaram alojados na ferida e favoreceram a proliferação bacteriana em um contexto em que os antibióticos modernos, como a penicilina, ainda não estavam disponíveis de maneira generalizada na medicina alemã da época. Hitler ordenou a transferência urgente de um especialista pessoal, o professor Karl Gebhardt, médico das SS, que decidiu não aplicar tratamento com as sulfonamidas disponíveis, uma decisão que alguns historiadores médicos questionaram retrospectivamente como potencialmente contraproducente. Heydrich entrou em estado de choque séptico e faleceu em 4 de junho de 1942, 8 dias após o atentado, em um processo de deterioração progressiva documentado hora a hora nos registros médicos do hospital, muito distante da imagem de morte instantânea e heróica que a propaganda nazista posterior tentou construir em torno de sua figura. Theodor Morell, médico pessoal de Hitler, viajou para Praga junto com Gebhardt para participar do atendimento médico, e a correspondência entre ambos os especialistas, conservada parcialmente em arquivos médicos do pós-guerra, revela diferenças de critérios sobre o tratamento adequado que geraram tensão, inclusive durante os dias de maior gravidade do paciente. Gebhardt, motivado em parte por sua rivalidade profissional com outros médicos do regime e por seu interesse em demonstrar a superioridade de tratamentos baseados em cirurgia e repouso diante do uso generalizado de sulfonamidas, optou por uma abordagem que vários especialistas consultados após a guerra qualificaram como excessivamente conservadora para a gravidade da infecção desenvolvida. Alguns historiadores médicos apontaram que essa decisão pode ter sido influenciada pelo próprio desejo de Gebhardt de validar pesquisas que realizava paralelamente sobre tratamentos alternativos aos antibióticos, experimentos que depois seriam vinculados a procedimentos médicos criminosos realizados em prisioneiros do campo de Ravensbrück. A ironia de que Heydrich, arquiteto de um sistema que desumanizava sistematicamente milhões de pessoas, acabasse sendo vítima indireta das ambições profissionais de um médico das SS, interessado em validar suas próprias teorias clínicas, constitui um dos detalhes menos divulgados de seu desfecho final. A represália de Lidice não teve relação direta com o povo escolhido. Após a morte de Heydrich, o regime nazista ordenou uma represália em massa que culminou com a destruição total da aldeia de Lidice em 10 de junho de 1942. As forças alemãs fuzilaram todos os homens adultos da aldeia, em torno de 173 pessoas, deportaram as mulheres para campos de concentração e enviaram a maioria das crianças para programas de germanização forçada ou, em vários casos documentados, para centros onde foram assassinadas mediante gás. A aldeia foi posteriormente arrasada por completo, com seus edifícios demolidos e o terreno nivelado para apagar qualquer vestígio físico de sua existência. A escolha de Lidice como alvo da represália revelou-se, segundo investigações do pós-guerra, praticamente arbitrária. As autoridades de ocupação basearam sua decisão em uma denúncia anônima e errônea que vinculava a aldeia a atividades de resistência, uma conexão que as investigações posteriores demonstraram inexistente. Nenhum habitante de Lidice teve qualquer participação no planejamento ou na execução do atentado contra Heydrich, que havia sido organizado integralmente por agentes treinados na Grã-Bretanha e apoiados por uma rede de resistência com base em Praga, completamente alheia à aldeia. A magnitude da represália, desproporcional até mesmo para os padrões de terror que o próprio regime nazista aplicava habitualmente, gerou uma repulsa internacional considerável e contribuiu para que diferentes cidades e povoados de vários países, entre eles Estados Unidos, México e Brasil, posteriormente rebatizassem lugares com o nome de Lidice em memória das vítimas. A denúncia que originou a represália proveio de uma carta encontrada entre os pertences de um trabalhador tcheco mobilizado na Alemanha, na qual se mencionavam de maneira ambígua familiares em uma aldeia cujo nome coincidia parcialmente com Lidice, uma coincidência que as autoridades de investigação, pressionadas pela exigência de mostrar resultados imediatos após a morte de Heydrich, interpretaram sem verificação adicional como prova suficiente de cumplicidade.
Karl Hermann Frank, que assumiu funções executivas após a morte de Heydrich até a chegada de um novo protetor, autorizou pessoalmente a operação, consciente de que a magnitude do castigo serviria como advertência exemplar para toda a população do protetorado, independentemente da solidez real das provas disponíveis. Uma segunda aldeia, Lezac, sofreu uma destruição semelhante semanas depois por motivos igualmente tênues, relacionados à descoberta de um transmissor de rádio clandestino, vinculado a outra célula de resistência completamente distinta daquela que havia executado o atentado. A combinação de ambos os episódios consolidou entre a população tcheca uma sensação de terror generalizado que, segundo documentam historiadores como Mark Cornwall, contribuiu de maneira decisiva para reduzir drasticamente a atividade de resistência armada organizada no protetorado durante o restante da ocupação alemã. Funerais de Estado dignos de um chefe de governo. O regime nazista organizou para Heydrich funerais de uma escala excepcional, comparáveis aos dedicados a chefes de Estado. Seu corpo foi trasladado primeiro para Praga, onde foi realizada uma cerimônia pública com honras militares, e posteriormente para Berlim, onde Hitler em pessoa presidiu um funeral de Estado na chancelaria do Reich, condecorando-o póstumamente com a Ordem do Sangue e a Cruz Alemã em ouro, duas das mais altas distinções do regime. Himmler pronunciou um discurso elogiando sua capacidade organizacional e sua lealdade, enquanto a máquina propagandística nazista, dirigida por Goebbels, transformou a figura de Heydrich em mártir oficial do nacionalsocialismo, apresentando-o à população alemã como exemplo de sacrifício pela causa do Reich. Essa operação propagandística incluiu a produção de um curta-metragem documental, a emissão de selos postais comemorativos e a mudança de nome de várias instituições e ruas em sua homenagem, entre elas, a operação que receberia o nome-chave Operação Reinhard, para se referir à fase de extermínio sistemático de judeus nos campos de Belzec, Sobibor e Treblinka, estabelecida formalmente como tributo à sua memória apenas semanas após sua morte. O contraste entre a magnitude dessas honras públicas e a represália simultânea sobre Lidice ilustra a dupla função que o regime atribuiu à morte de Heydrich: consolidá-lo como símbolo de sacrifício heróico perante o público alemão, ao mesmo tempo em que utilizava seu assassinato como justificativa para intensificar o terror sobre as populações ocupadas. A cerimônia berlinense incluiu um desfile fúnebre pelas principais avenidas da capital, com a presença de delegações militares de países aliados do eixo, entre eles representantes da Itália e de governos colaboracionistas da Europa Oriental, em uma demonstração protocolar reservada habitualmente a chefes de Estado. Himmler aproveitou o discurso fúnebre para anunciar formalmente a criação da Operação Reinhard, como tributo à memória de Heydrich, estabelecendo de maneira explícita que os três campos de extermínio que a integravam, Belzec, Sobibor e Treblinka, levariam adiante o processo de extermínio sistemático da população judaica do governo geral da Polônia, sob seu nome. Essa vinculação direta entre uma homenagem fúnebre e a inauguração formal da fase mais letal do Holocausto, em termos de número de vítimas concentradas em um período relativamente breve, constitui um dos exemplos mais explícitos de como o regime nazista integrava o culto a seus próprios mártires com o planejamento operacional do genocídio. Lina Heydrich, sua viúva, recebeu uma generosa pensão vitalícia e uma propriedade confiscada de uma família tcheca como compensação adicional, benefícios que conservou parcialmente até mesmo após o fim da guerra, já que conseguiu evitar condenações judiciais significativas, apesar de sua conhecida afinidade ideológica com o regime e de seu papel ativo em impulsionar a carreira de seu marido. As teorias que questionam se a Operação Britânica foi realmente um sucesso limpo. A Operação Anthropoid, nome código do atentado contra Heydrich, continua gerando debate historiográfico décadas após sua execução, particularmente em torno das decisões tomadas pelo Executivo de Operações Especiais britânico, organismo que treinou e coordenou os agentes tchecoslovacos responsáveis pelo ataque. Documentos desclassificados mostram que alguns setores dentro da inteligência britânica e do governo tchecoslovaco no exílio anteciparam, antes de autorizar a operação, que as represálias nazistas seriam severas e possivelmente afetariam populações civis inocentes, uma previsão que não impediu a execução do plano.
Essa circunstância alimentou um debate ético e historiográfico contínuo sobre se a decisão de prosseguir, conhecendo de antemão o padrão habitual de represálias coletivas que o regime nazista aplicava sistematicamente, deveria ter sido ponderada de maneira diferente. Alguns historiadores sugerem que o governo tchecoslovaco no exílio, liderado por Benes, considerou estrategicamente valioso o atentado precisamente porque as represálias esperadas reforçariam a causa aliada e consolidariam o reconhecimento internacional da Tchecoslováquia como nação ocupada que merecia restituição territorial completa após a guerra, um cálculo político que, se confirmado em sua totalidade, acrescentaria uma camada adicional de complexidade moral a um episódio geralmente narrado em termos exclusivamente heróicos. A discussão acadêmica sobre esse ponto permanece aberta, sustentada por interpretações divergentes da correspondência diplomática e de inteligência disponível em arquivos britânicos e tchecos. O historiador tcheco Jan Kalous, junto com outros pesquisadores que trabalharam com arquivos do Ministério do Interior tchecoslovaco desclassificados após o fim do regime comunista, documentou que dentro do próprio governo no exílio existiam posições divergentes sobre a conveniência da operação, com alguns assessores militares advertindo de maneira explícita que o custo humano provável superaria em muito o benefício simbólico de eliminar uma única figura, por mais relevante que esta fosse dentro da hierarquia de ocupação. Benes, segundo essas fontes, decidiu prosseguir apesar dessas advertências, motivado em parte pela necessidade de contrariar negociações diplomáticas que naquele momento avançavam entre potências ocidentais sobre o futuro das fronteiras tchecoslovacas do pós-guerra, um cenário no qual demonstrar capacidade de resistência ativa era politicamente crucial para fortalecer a posição negociadora tchecoslovaca. O debate sobre essa decisão foi reativado com força durante as comemorações do aniversário do atentado em diferentes décadas, gerando posições divergentes entre aqueles que defendem o valor simbólico e militar inquestionável da operação e aqueles que consideram que o custo sobre a população civil deveria ter sido incorporado de maneira mais explícita ao cálculo estratégico anterior à sua autorização. Winston Churchill, segundo relatos posteriores de membros de seu gabinete de guerra, expressou satisfação explícita ao tomar conhecimento da notícia do atentado, considerando-o um golpe moral significativo contra o aparato de ocupação nazista na Europa Central, uma avaliação que contrastava com a cautela demonstrada inicialmente por alguns assessores de inteligência britânicos preocupados com as consequências humanitárias previsíveis. Essa diferença de perspectivas dentro da própria liderança aliada ilustra a tensão permanente entre considerações estratégicas de guerra e o custo humano direto sobre populações sob ocupação, um dilema que a historiografia militar revisou em numerosas ocasiões ao analisar operações especiais semelhantes executadas durante a Segunda Guerra Mundial em diferentes teatros do conflito. Os pequenos mistérios não resolvidos de sua vida privada. Após o atentado, os 7 paraquedistas tchecoslovacos envolvidos direta ou indiretamente na operação, incluindo Gabčík e Kubis, refugiaram-se na cripta da Igreja Ortodoxa dos Santos Cirilo e Metódio em Praga. Permaneceram ocultos durante várias semanas até que, em 18 de junho de 1942, forças das SS cercaram o templo após receberem informações precisas sobre sua localização. Após um confronto prolongado, os agentes morreram na cripta, vários deles por suicídio para evitar a captura. A identidade da pessoa que forneceu a informação decisiva às autoridades nazistas foi estabelecida oficialmente. Karel Kurda, membro de outro grupo de paraquedistas, traiu seus companheiros em troca de uma recompensa econômica substancial oferecida pela Gestapo. No entanto, diferentes pesquisadores apontaram inconsistências na cronologia exata de como a Gestapo chegou até a confissão de Kurda, incluindo a possibilidade de que existisse mais de uma fonte de informação circulando de maneira paralela dentro das redes de resistência tcheca, infiltradas em diferentes graus por agentes duplos cuja identidade completa nunca foi estabelecida com certeza absoluta nos arquivos disponíveis após a guerra.
Essa zona cinzenta documental, somada à destruição de arquivos relevantes durante os últimos meses do regime nazista, mantém em aberto entre alguns pesquisadores a questão de se a rede de resistência tcheca que apoiou a Operação Antropoide esteve comprometida desde uma etapa mais precoce do que a versão oficial do pós-guerra, centrada exclusivamente na traição individual de Kurda, permitiu estabelecer. Kurda recebeu da Gestapo uma recompensa equivalente a 1 milhão de coroas tchecoslovacas, além de uma nova identidade e proteção, benefícios que conservou durante o restante da guerra, colaborando ativamente com as autoridades de ocupação na identificação de outros membros da resistência. Após o fim do conflito, foi capturado, julgado por um tribunal tchecoslovaco e executado em 1947, em um processo que documentou detalhadamente seu papel na queda dos agentes, mas que deixou sem resolver de maneira conclusiva algumas questões sobre a cronologia exata dos dias anteriores ao cerco da cripta. Documentos parciais da Gestapo, descobertos em arquivos dispersos após a guerra, sugerem que as autoridades de ocupação já contavam com certas informações sobre movimentos suspeitos em torno da Igreja Ortodoxa antes da confissão formal de Kurda, o que levou alguns pesquisadores a formular a hipótese de uma segunda fonte de informação, possivelmente vinculada à própria infiltração que o aparato de Heydrich havia conseguido estabelecer meses antes dentro de diferentes células de resistência. O sacerdote da igreja, juntamente com o bispo ortodoxo da região, foram posteriormente executados pelas autoridades nazistas sob a acusação de terem facilitado refúgio aos agentes, uma represália adicional que se somou à já executada sobre Lidice e Ležáky, completando um dos períodos de terror mais intensos sofridos pela população tcheca durante toda a ocupação. Além do rumor sobre ascendência judaica, a biografia familiar de Heydrich contém outros episódios que o aparato de propaganda nazista simplificou ou reescreveu diretamente para construir uma narrativa mais conveniente aos seus propósitos ideológicos. Seu pai, Bruno Heydrich, provinha de um meio artístico modesto e enfrentou dificuldades financeiras recorrentes na gestão do conservatório musical que fundou, uma realidade que a biografia oficial posterior transformou na história de um compositor bem-sucedido e reconhecido, exagerando realizações artísticas que a evidência documental contemporânea não sustenta com a mesma magnitude. A mãe de Heydrich, Elisabeth Krantz, provinha de uma família com certa tradição militar prussiana, uma linhagem que a propaganda nazista explorou extensamente para vincular Heydrich a uma suposta tradição de disciplina marcial herdada, em contraste deliberado com a origem artística e economicamente instável do ramo paterno, que era menos útil para construir a imagem de guerreiro racial que o regime desejava projetar sobre uma de suas figuras mais proeminentes. Essa seleção editorial da genealogia familiar, documentada por historiadores que compararam os registros civis originais com os materiais biográficos publicados oficialmente durante o Terceiro Reich, exemplifica como até mesmo os detalhes aparentemente menores da vida privada dos hierarcas nazistas foram submetidos a um processo sistemático de reescrita ideológica destinado a maximizar sua utilidade propagandística. Reinhard e Lina Heydrich tiveram 4 filhos, cujas trajetórias posteriores revelam outra camada pouco explorada da história familiar. Klaus, o filho mais velho, morreu em 1943, aos 10 anos, atropelado por um veículo militar alemão nas proximidades da residência familiar em Praga. Uma morte acidental que ocorreu apenas 1 ano após o assassinato de seu pai, e que gerou, segundo testemunhos da época, uma profunda crise emocional em Lina Heydrich, já devastada pela perda de seu marido. Heider, o segundo filho, nasceu com uma deficiência visual severa, uma circunstância que diferentes biógrafos apontaram como um dado historicamente incômodo dentro de uma família, cujo patriarca havia contribuído ativamente para a implementação de políticas de eugenia e extermínio de pessoas com deficiência dentro do próprio território alemão, no âmbito do programa conhecido como Action T4. Silke, a única filha mulher, e Marty, a mais nova, mantiveram perfis públicos consideravelmente mais discretos nas décadas posteriores à guerra, evitando em grande medida a exposição midiática que sua mãe buscou, tendo ela publicado em 1976 memórias intituladas Vida com um Herói de Guerra, nas quais defendeu a figura de seu marido
e minimizou sistematicamente sua responsabilidade direta no genocídio. Uma obra que gerou considerável controvérsia entre historiadores e associações de vítimas do Holocausto pelo tom marcadamente apologético de seu conteúdo. Lina Heydrich viveu até 1985, mantendo até o final de sua vida uma narrativa familiar que contrastava notavelmente com a documentação histórica acumulada sobre o papel de seu marido na maquinaria de extermínio nazista. A figura de Heydrich foi representada em numerosas produções cinematográficas e literárias desde o fim da guerra, começando com filmes realizados quase em tempo real após sua morte, como Hangmen Also Die, dirigido por Fritz Lang em 1943 com roteiro coescrito por Bertolt Brecht, que dramatizou livremente o atentado com consideráveis licenças em relação aos fatos documentados. Produções posteriores, entre elas Conspiracy, lançada em 2001 e centrada especificamente na reconstrução da Conferência de Wannsee, optaram por uma abordagem mais fiel à documentação histórica disponível, baseando-se diretamente no protocolo sobrevivente da reunião para reconstruir diálogos e dinâmicas entre os participantes com considerável precisão. O romance HHHH, do escritor francês Laurent Binet, publicado em 2010, popularizou entre o público geral numerosos detalhes biográficos de Heydrich, anteriormente confinados a círculos acadêmicos especializados, embora também tenha gerado debate metodológico sobre os limites entre reconstrução histórica documentada e especulação narrativa em um gênero que combina ambos os registros. Essa proliferação de representações culturais, somada ao caráter cinematográfico inerente ao próprio atentado de Praga, contribuiu paradoxalmente para que certos aspectos mais espetaculares da biografia de Heydrich, como o próprio ataque e sua agonia posterior, recebam uma atenção desproporcional em comparação com os aspectos administrativos e burocráticos de sua carreira, que, apesar de serem menos cinematográficos, constituíram, em termos de consequências históricas, a contribuição mais decisiva e letal de toda a sua trajetória dentro do aparato nazista. A relação entre Heydrich e Himmler, habitualmente apresentada como uma estreita aliança ideológica e sem fissuras, continha na realidade camadas de rivalidade latente documentadas por historiadores que estudaram a correspondência interna das SS Himmler, formado em agronomia e com um perfil intelectual consideravelmente mais ligado ao esoterismo racial e à mística pseudocientífica que caracterizava parte do pensamento nazista, dependia em grande medida da capacidade organizacional e da eficiência administrativa de Heydrich para traduzir suas diretrizes ideológicas em estruturas operacionais funcionais. Essa dependência gerava em Himmler uma mistura de reconhecimento profissional e desconfiança pessoal, agravada por relatórios que recebia periodicamente sobre o crescente prestígio de Heydrich, entre outros setores do regime, incluindo o próprio círculo próximo de Hitler. Documentos da época revelam que Himmler chegou a bloquear em mais de uma ocasião promoções ou ampliações de competências que Heydrich solicitava, uma fricção burocrática que ambos administravam com cuidado para não projetar para o exterior qualquer indício de divisão dentro da cúpula das SS. Alguns historiadores, entre eles Robert Gerwarth, sustentam que a nomeação de Heydrich como protetor da Boêmia e Morávia em 1941, apresentada oficialmente como uma promoção significativa, pode ter respondido também ao interesse de Himmler em transferir um subordinado cada vez mais influente para fora do centro nevrálgico de poder em Berlim, afastando-o de um contato cotidiano direto com Hitler, que Himmler preferia manter sob seu próprio controle exclusivo. Essa interpretação, sustentada por evidência circunstancial, mais do que por documentação explícita, acrescenta uma camada adicional de complexidade à relação entre ambos os hierarcas, habitualmente simplificada nos relatos gerais sobre a estrutura de poder das SS como uma colaboração harmônica entre mentor e subordinado leal. A reconstrução detalhada da agonia de Heydrich, conservada em registros do Hospital Bulovka, tornou-se décadas depois objeto de estudo para especialistas em medicina militar e história da medicina, interessados em analisar as limitações terapêuticas da época diante de infecções bacterianas severas em um contexto de guerra. A equipe médica documentou hora a hora a evolução dos sinais vitais do paciente, incluindo episódios de febre alta intermitente,
deterioração progressiva da função respiratória e, finalmente, um quadro de coagulação intravascular disseminada que os especialistas modernos identificam como consequência direta da septicemia não controlada a tempo. Pesquisadores que revisaram esse expediente durante a segunda metade do século XX apontaram que, caso estivesse disponível um tratamento precoce com sulfonamidas ou, em um cenário ainda mais favorável, com penicilina, cujo uso clínico generalizado no âmbito aliado começava a se expandir precisamente nesse período, as probabilidades de sobrevivência teriam aumentado consideravelmente. Essa circunstância acrescenta uma camada adicional de contingência histórica ao desfecho final de Heydrich. Sua morte não derivou exclusivamente da eficácia do atentado planejado em Londres e executado em Praga, mas também de decisões médicas concretas e de limitações tecnológicas específicas da medicina alemã de 1942, um conjunto de fatores que, combinados, selaram o destino de um dos administradores mais eficazes e letais que o aparato de segurança do Terceiro Reich produziu. Uma faceta da gestão de Heydrich, que recebe pouca atenção fora dos círculos acadêmicos especializados, é seu papel na organização do sistema de expoliação econômica vinculado às deportações. Sob sua supervisão direta, o Serviço de Segurança das SS estabeleceu protocolos detalhados para a confiscação sistemática de propriedades, contas bancárias, joias e bens imóveis pertencentes às pessoas deportadas. Um processo que gerou receitas substanciais redirecionadas parcialmente para o financiamento da própria maquinaria repressiva. Heydrich ordenou a criação de escritórios específicos encarregados de catalogar e leiloar bens confiscados no protetorado da Boêmia e Morávia, um mecanismo que combinava o despojo ideológico com um cálculo econômico preciso, orientado a sustentar a operacionalidade de um aparato cuja escala de pessoal e logística exigia financiamento constante. Documentos contábeis parciais conservados em arquivos bancários tchecos e alemães mostram que uma parte desses fundos também foi canalizada para contas vinculadas a operações de inteligência no exterior, incluindo o pagamento de informantes e o financiamento de redes de espionagem, que o próprio Heydrich coordenava além das fronteiras do território ocupado. Essa dimensão financeira, geralmente eclipsada nos relatos centrados na violência física direta, revela até que ponto a estrutura que Heydrich construiu integrava de maneira deliberada o componente econômico como parte indissociável de seu funcionamento, convertendo o despojo material das vítimas em mais uma engrenagem de uma maquinaria projetada para sustentar a si mesma com a maior eficiência possível. As 18 camadas de informação reunidas ao longo deste percurso mostram um mesmo indivíduo sob perspectivas que raramente coincidem em um único relato de divulgação. O violinista, que ensaiava peças de câmara, convive com o projetista dos Einsatzgruppen. O oficial naval expulso por conduta imprópria convive com o presidente formal de um organismo internacional de cooperação policial. O homem, cuja morte o regime nazista transformou em mito fundacional de uma das fases mais letais do Holocausto, convive com um paciente cuja agonia de 8 dias ficou registrada em detalhes clínicos que qualquer hospital moderno reconheceria como uma infecção tratável. Cada um desses fragmentos, documentado de maneira independente em arquivos militares, judiciais, médicos e diplomáticos dispersos por diferentes países, compõe em conjunto um retrato consideravelmente mais complexo do que o resumo biográfico padrão que costuma acompanhar seu nome em enciclopédias gerais e produções audiovisuais de divulgação de massa. A revisão contínua de arquivos desclassificados na Rússia, República Tcheca, Reino Unido e Alemanha sugere que a biografia documentada de Reinhard Heydrich, apesar das décadas transcorridas desde sua morte em 1942, ainda não esgotou por completo sua capacidade de revelar episódios que a história oficial, por diferentes razões políticas e narrativas, preferiu manter em segundo plano. O legado de um sistema que sobreviveu ao seu arquiteto. A morte de Heydrich não deteve a maquinaria que havia projetado. A Conferência de Wannsee e os protocolos administrativos que estabeleceu continuaram operando sob a direção de Ernst Kaltenbrunner, seu sucessor à frente do Escritório Central de Segurança do Reich, e de Adolf Eichmann, encarregado direto da logística das deportações.
A Operação Reinhard atingiu seu ponto máximo de letalidade precisamente nos meses posteriores à morte de seu homônimo, com os campos de Belzec, Sobibor e Treblinka funcionando em capacidade sustentada até o final de 1943, quando as autoridades nazistas ordenaram seu desmantelamento e a eliminação sistemática de evidência física, incluindo a exumação e cremação de corpos previamente enterrados em valas comuns, em uma tentativa de apagar rastros diante do avanço previsível das forças soviéticas. Historiadores especializados no Holocausto, entre eles Raoul Hilberg, apontaram que a eficiência administrativa que Heydrich imprimiu a todo o sistema, desde a classificação racial até a coordenação interministerial demonstrada em Wannsee, funcionou como modelo replicável que sobreviveu perfeitamente ao seu desaparecimento físico, uma evidência de que o genocídio nazista dependia de uma estrutura burocrática projetada para operar além de qualquer indivíduo concreto, incluindo seu principal arquiteto. O julgamento de Nuremberg, realizado entre 1945 e 1946, não pôde julgar diretamente Heydrich por razões óbvias, mas seu nome apareceu de maneira constante no testemunho de numerosos acusados, que citaram ordens, diretrizes e reuniões presididas por ele como parte central da cadeia de comando que conduziu ao extermínio sistemático de milhões de pessoas. Adolf Eichmann, julgado separadamente em Jerusalém em 1961, dedicou uma parte considerável de seu testemunho a descrever o papel central de Heydrich na conceituação administrativa da solução final, fornecendo detalhes sobre reuniões internas e métodos de trabalho que complementaram significativamente o conhecimento histórico disponível até aquele momento sobre a estrutura interna do aparato que Heydrich havia construído. Esses testemunhos posteriores, somados aos documentos desclassificados de arquivos soviéticos, britânicos e tchecos durante as últimas décadas do século XX, permitiram reconstruir com maior precisão episódios que durante anos permaneceram envoltos na versão simplificada que a propaganda nazista e, posteriormente, certas narrativas do pós-guerra construíram em torno de sua figura. A historiografia especializada continua revisando aspectos pontuais da biografia de Heydrich à medida que novos arquivos são desclassificados em diferentes países, desde fundos militares soviéticos até documentação bancária suíça, vinculada a operações financeiras das SS. Cada nova descoberta documental tende a confirmar o padrão geral estabelecido pela pesquisa histórica consolidada, ao mesmo tempo que acrescenta nuances sobre a magnitude exata de operações específicas, como o verdadeiro alcance da manipulação de inteligência contra o Exército Vermelho ou o conteúdo preciso dos arquivos destruídos após sua morte. Essa combinação de certezas documentais sólidas e zonas de incerteza persistente transforma a biografia de Reinhard Heydrich em um dos estudos de caso mais completos disponíveis sobre a articulação entre ambição pessoal, talento administrativo excepcional e a construção de um dos sistemas de violência estatal mais letais documentados na história contemporânea.